Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, mulher, nada pode te parar. E aí, mulher? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, entre com providências na sua vida. Hoje eu quero trazer para você o versículo que encontra-se lá em Isaías 43:13, que diz: agindo Deus, quem impedirá? O que pode impedir, mulher, o agir de Deus? Nada. Não é inveja daquela pessoa que não te suporta ver feliz. Não é a doença que os médicos disseram que não tem cura. Não é o abandono do marido, dos amigos e até da família. Não é a tristeza que insiste em te visitar todas as noites. E nem mesmo a morte pode impedir o agir de Deus. Porque quando Deus decide abrir uma porta, quem poderá fechar? Quem pode fechar a porta que Deus decidiu abrir para você? Porque quando Ele decide levantar alguém, quem ousa derrubar? Quando Deus decide levantar alguém, quem é que pode ousar derrubar? E quando Ele diz, essa é a minha filha, eu vou agir na vida dela, não existe força nesse mundo que consiga impedir. Quando Deus te escolhe, mulher, para agir na tua vida, não existe forças, não existe ninguém, nenhum sentimento que possa impedir o agir de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, mulher, quem é que pode ir contra você? Mulher, se Deus é por você, quem pode se levantar contra? Será que aquela pessoa que vive tentando te diminuir? Será que é o patrão que vive te desprezando no trabalho? Será que são os comentários maldosos que tentam roubar a tua identidade? Não. Nada disso tem força contra uma filha que é guardada pelo próprio Deus. E Deus diz mais: eis que tenho posto diante de ti uma porta. Mas não é uma porta qualquer. É uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem é capaz de fechar uma porta que Deus decidiu abrir para ti, mulher? Não existe força. Não existe quem possa. Ele diz: ei, filha, eis que ponho diante de ti uma porta. Não é para tu bater, não é para tu derrubar, é uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem pode fechar a porta que Deus abriu? Nem mesmo você é capaz de anular o amor dele por você. Nada pode anular o amor incondicional de Deus por você. Nem as críticas, nem as humilhações, nem os ciclos que se encerram, e graças a Deus que muitos ciclos se encerram na nossa vida. Basta a gente compreender o porquê que eles se encerram. Nada disso consegue apagar a promessa de Deus. Porque quando Ele abre uma porta, é para sempre. Mulher, quantas vezes você vai deitar e o travesseiro molha com as tuas lágrimas? Porque você não sabe como vai pagar uma conta, como vai cuidar dos teus filhos, como vai reconstruir a tua vida. Quantas vezes você acorda já cansada? Quantas vezes você já acorda cansada porque dormiu carregando um peso que não era para você carregar?
A palavra de Deus diz, lança sobre ele. Não é para tu segurar, não é para tu guardar, não é para colocar nas tuas costas uma montanha, é para entregar, lançar. Toma, Deus. Ele cuida de você em cada detalhe. Quantas mulheres já ouviram? Você não é suficiente. Ninguém te quer. Você é feia. Você é chata. Você é louca. Quantas vezes eu já escutei? Você tá doida. Você é louca. Quantas acreditam que o fim de um relacionamento é o fim da sua própria vida? Que a perda de um emprego era o fim da tua dignidade? Que uma doença seria a sentença final para ti? Mas hoje, muitas dessas mulheres estão curadas, restauradas, poderosas, vivendo além do que imaginavam. Porque o agir de Deus é maior do que qualquer. Olha só, o agir de Deus é maior do que qualquer palavra de derrota. Palavras de rejeição criam raízes profundas dentro de nós, que se transformam em crenças limitantes. Essas palavras de rejeições criam raízes e nos limitam. Pode aprisionar nossa mente. Mas a ciência diz que o nosso cérebro é capaz de renovar, de criar novos caminhos. É por isso que o apóstolo Paulo já dizia, renovem a mente de vocês. Renova a tua mente, mulher. Ou seja, quando você crê e ressignifica a sua dor, sua mente se transforma. Não existe fim absoluto, apenas transformação. Quando você conecta a sua fé em Deus, o campo de infinitas possibilidades se abre. O que parecia morte se torna renascimento. O que parecia uma porta fechada se torna um novo caminho. Você não foi criada para viver esmagada pela dor, pela rejeição ou pelas palavras que te ferem. Sua essência, mulher, entenda isso, é gerar vida, paz e gratidão. Quando você insiste em carregar sozinha essa montanha, você adoece. Quando você entrega os teus fardos para Deus, você floresce. Eu mesma pensei que o fim da minha vida tinha chegado quando eu fui traída, quando eu fui envergonhada, quando eu fui humilhada. Eu pensei que ali minha vida tinha acabado. Deus disse para mim, filha, essa não é a história que eu tenho para ti. Não é a história que eu quero que tu escrevas aqui na terra. Depois eu sofri um grave acidente. Passei dias na UTI. Pensei que ali tinha sido o meu fim definitivo. Mas Deus disse, filha, esse é apenas o fim de um ciclo e não o fim da tua vida. Deus diz para ti, filha, é o fim de um ciclo na tua vida e não o fim da tua vida. Entende isso? Separa essas coisas. Separa, aprende a separar isso. Nem a rejeição, nem a humilhação, nem a dor, nem a morte foram capazes de fechar a porta que Deus abriu para mim. E nada que você passa hoje será capaz de fechar as portas que Deus está abrindo e determinando hoje para a sua vida. Então, o que tu passa hoje, mulher, não é para ser o fim da tua vida, mas o recomeço de portas que Deus abre para você. Hoje eu vivo além do que eu podia pensar e imaginar. E eu não falo de riquezas, de bens materiais. Eu falo de ter paz. Eu falo de viver uma vida de gratidão e leveza. Eu não sou uma mulher que chora pelos cantos, mas eu já fui essa mulher. Eu já fui essa Aline que chorava num quarto trancado. Hoje eu sou uma mulher que chega no final do dia e eu digo, obrigada, Divino Criador. Obrigada, Senhor. Venci mais um dia com amor, com esperança e com muita fé.
Fecha os teus olhos, entrega a tua vida, mulher, para Deus. Diz, Senhor, eu creio que nada do que eu vivo hoje pode impedir o teu agir. Nenhuma palavra lançada contra a minha vida, nenhum problema que eu enfrento hoje, Pai, pode ser capaz de impedir o teu agir na minha vida. Nem eu, Deus, sou capaz de impedir o agir teu em mim. Porque agindo tu, Deus, quem impedirá? Nem rejeição, nem humilhação, nem dor, nem enfermidade, nem a morte pode impedir o agir de Deus, mulher, na tua vida. Fala, Pai, eu entrego a ti todos os ciclos falidos e descanso na certeza de que o melhor ainda está por vir. O melhor, mulher, ainda está por vir. Tu não sabe as surpresas que Deus tem preparado para ti. Abre a tua boca apenas para agradecer, ainda que tu não entenda o porquê tu estás agradecendo. Fala, Deus, ensina-me a caminhar todos os dias com fé, gratidão e leveza. Entrega a tua vida, mulher, para o Criador. Entrega a tua vida para aquele que é onisciente, onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus está contigo em todos os momentos. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida. E Deus sabe de todas as coisas que tu estás passando hoje. Que Deus te guarde e te abençoe. E se você quer que o seu nome venha para o livro das promessas, deixa no comentário desse vídeo, amém, e envia esse vídeo para 3 pessoas serem também abençoadas. Que Deus te guarde e te proteja, e agindo Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, mulher.